Alô galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos neste sabadão, véspera de jogo importantíssimo para o Santos, jogo que vai definir talvez a continuidade ou não de Pedro Caixinha no comando do Santos. Esse jogo é fundamental para o técnico português. E nesse vídeo, claro, vou falar tudo sobre Santos, sobre Fluminense, duelo que acontece às 18h30 lá no Maracanã, e o Santos buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Pois é, jogo difícil, jogo complicado, mas o Santos vai ter Neymar e Soteldo, como eu adiantei para vocês durante a semana, como eu confirmei na sexta-feira. Soteldo, embora tenha passado a semana inteira sem treinar no campo, vai para o jogo. Será que vão ser reservas? Será que tem alguma chance de Neymar e Soteldo serem titulares? Eu vou atualizar essas informações para vocês. Teve mais um treinamento neste sábado lá no CT Pelé pela manhã, depois a delegação viajou direto para o Rio de Janeiro. Vou trazer para vocês a lista dos jogadores relacionados, a lista completa para essa partida, são 24 jogadores, e também os times prováveis tanto de Santos quanto de Fluminense, tá bom? Tudo isso depois da vinheta. É isso aí, galera. Jogo importantíssimo no Rio de Janeiro, jogo que vai definir o futuro do técnico Pedro Caixinha. O Santos busca a sua primeira vitória, vem sofrendo muita pressão, né? O técnico do Santos vem sofrendo muita pressão. Não é à toa, o Santos fez uma campanha irregular no Campeonato Paulista, embora tenha chegado às semifinais. Depois estreou muito mal no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Vasco neste mesmo Rio de Janeiro por 2-1 de virada. E aí, quando se esperava uma reação em casa, depois de uma bronca do presidente Marcelo Teixeira, o Santos voltou a tropeçar, só empatou em 2-2 contra o Bahia e ainda saiu perdendo esse jogo, perdendo no primeiro tempo, quando o Bahia entrou com o time em reservas. Tudo isso causou muita pressão, ou melhor dizendo, aumentou a pressão contra o treinador Pedro Caixinha. Agora o Santos vai ter que vencer. É vencer ou vencer para Pedro Caixinha continuar firme no cargo, senão vai ser muito difícil. A vantagem do Pedro Caixinha, como eu disse para vocês, é que ele tem Neymar e Soteldo. Os dois viajaram para o Rio de Janeiro, vão ficar à disposição do treinador. Será que jogam? Será que não jogam? Eu vou falar sobre isso agora para vocês. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. Lembrando que esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Algum problema com o teu carro? Problema de funilaria? De mecânica? Quer pintar? Enfim, vá lá no Carlão, conversa com ele que ele facilita tudo para você, faz aquele preço camarada, mas diz que chegou lá por meio do meu canal, tá bom? E aí você vai ter um desconto especial. Beleza? Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. É isso aí, galera. Como eu adiantei para vocês, Soteldo, mesmo sem treinar no campo a semana inteira, ficou só na academia fazendo um trabalho de reforço muscular. Ele que apresentou um leve edema na coxa direita, no músculo adutor, e por conta disso apresentou esse problema depois da partida contra o Bahia, problema que ele já tinha, né, sentido antes até da partida contra o Vasco. Foi por isso que ele ficou fora da partida contra o Vasco. Aí ele melhora, joga o segundo tempo contra o Bahia, volta a sentir, passa a semana inteira fazendo esse reforço muscular dentro da academia, mas neste sábado ele foi para o campo e viajou junto com a delegação para o Rio de Janeiro, a exemplo do Neymar, que também já vinha de 2 treinos seguidos no campo, participou do jogo treino contra o Água Santa na quinta-feira, depois treinou normalmente na sexta e treinou outra vez neste sábado. Ou seja, jogou o jogo treino e fez 2 treinos normais na sexta e no sábado. Portanto, Neymar e Soteldo liberados, estão à disposição do técnico Pedro Caixinha para esse jogo muito importante. A questão é a seguinte: há alguma possibilidade de os dois ou um dos dois começar a partida como titular? Olha, a informação que eu tenho para vocês é a mesma de sexta-feira. Não. A programação para o Neymar é que ele jogue
de 30 a 35 minutos, no máximo 40 minutos, se ele estiver muito bem. Portanto, ele deve começar a partida no segundo tempo, deve ficar no banco. No caso do Soteldo, a mesma coisa, como ele não trabalhou com bola a maior parte da semana, trabalhou apenas neste sábado, também deve começar no banco. Mas os dois seguramente serão utilizados no segundo tempo, independentemente de como estiver o jogo. Se o Santos estiver ganhando, perdendo, empatando, não importa. Neymar e Soteldo vão entrar no segundo tempo, isso já está programado e definido. Olha, na minha opinião, é um jogo muito difícil, mas se o Santos conseguir manter ali um placar empatado ou perdendo por uma diferença mínima de gols, eu acho que o Santos, com Soteldo e Neymar entrando no segundo tempo, o Santos tem uma vantagem muito importante e vai poder brigar sim por essa vitória. O Fluminense é uma equipe muito difícil, vem aí de vitória no Brasileiro, vem de vitória na Sul-Americana, goleou o seu último adversário na Sul-Americana no meio da semana. É uma equipe difícil, está aí com um treinador novo, o Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense. Substituiu o Mano Menezes recentemente, deu uma injeção de ânimo na sua equipe. Tem Paulo Henrique Ganso, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fluminense também. Então vai ser um jogo muito difícil. Mesmo assim, com Neymar e Soteldo entrando no segundo tempo, se o jogo ainda estiver com o placar equilibrado, se o Fluminense não estiver vencendo por uma diferença de 2, 3 gols, eu acho que o Santos, com eles, tem sim chances reais de trazer a vitória lá do Rio de Janeiro. O time do Santos, além de Neymar e Soteldo, tem bons jogadores, ainda não encaixou coletivamente, mas de repente isso pode acontecer neste domingo, quem sabe. Tudo vai depender do trabalho que o Pedro Caixinha realizou ao longo da semana. Ele está pressionado, sabe que tem que vencer de qualquer jeito, fez mudanças importantes na equipe, o time tem boas chances de melhorar. Vamos torcer que isso aconteça neste domingo. Falando em mudanças, o técnico Pedro Caixinha testou 3 alterações ao longo da semana para tentar melhorar essa equipe do Santos. Eu vou mostrar agora para vocês o time provável para esse jogo de domingo, a equipe que deve começar a partida. Gabriel Brazão no gol, aí não tem mudança. Léo Godoy, aí sim, na lateral direita, ganha a posição do Sherman, que não vinha bem realmente. Vamos torcer para que o Léo Godoy desta vez aproveite a chance e mais uma vez será titular. A zaga vai ser formada novamente com Zé Ivaldo e Gil. Zé Ivaldo teve um problema no joelho depois do jogo contra o Bahia, passou por tratamento, voltou a treinar normalmente na sexta e no sábado e vai para o jogo. Escobar vai ser o lateral esquerdo, mas com uma sombra nova, uma sombra diferente. Daqui a pouco eu vou contar essa história para vocês. E aí no meio, Schmidt e Pituca serão volantes que jogarão lado a lado, um pouco mais atrás para fortalecer o meio de campo. Rouleiser, Tassiano e Guilherme vão ficar um pouco mais avançados, isso para fortalecer o meio de campo do Santos. O Tassiano vai ter uma função aí de armar e marcar a equipe. Claro, Rouleiser e Guilherme também vão acompanhar os laterais, os volantes da equipe do Fluminense, mas o Tassiano vai ter uma responsabilidade maior nesse sistema defensivo. Então, ora, o Santos vai atuar até com 3 volantes. Vai ser um 4-2-3-1, deixando o Tiquinho apenas um pouco mais avançado. O Santos pretende, reforçar esse sistema de marcação, especialmente no meio de campo, porque sabe que o Fluminense tem uma equipe muito forte, muito rápida, com Arias, com Cano, o Ganso, que deve ficar no banco, mas é um jogador que certamente vai ser utilizado, outros jogadores do Fluminense. O Fluminense oferece muito perigo, o Pedro Caixinha sabe disso, sabe que não pode perder o jogo, então vai ter nesse jogo uma preocupação um pouco maior com o sistema defensivo. E agora eu vou trazer para vocês a lista completa dos jogadores relacionados pelo Santos para essa partida, entre eles Soteldo e Neymar. Nada mais, nada menos do que os 2 melhores jogadores do Santos, na minha opinião. Neymar indiscutível, Vamos ver quais são os 24 jogadores que eu trago aqui novamente para vocês com exclusividades. Goleiros, Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes. Sempre que o Santos joga fora, o Caixinha leva um goleiro a mais. Então o Diógenes está escalado, está convocado para esse jogo. Laterais, aí vem a surpresa, hein? Escobar, Barreal de novo como opção principal para a lateral esquerda. Então por isso que eu falei que o Escobar tem uma sombra nova. Barreal vai jogar no lugar do Kevson, na vaga do Kevson. Kevson dessa vez não foi relacionado, completando aí a lista dos laterais.
Sherman e Léo Godoy. Léo Godoy deve ser o titular. Zagueiros, Gilza, Ivaldo, Luan Pérez, Luizão e João Basso, aí nenhuma novidade, são os mesmos que têm sido aí relacionados nos últimos jogos do Santos. Volantes, Schmidt, Gabriel Montempo, Rincon e Pituca, sendo que Schmidt e Pituca serão, né, provavelmente os titulares. Meias, Tassiano e Neymar. Tassiano começa jogando, Neymar começa no banco. Atacantes, Soteldo, Roleiser, Guilherme, Gabriel Veron, Tiquinho e David Washington. Olha, eu diria para vocês que muitos jogadores que estão aí nesta lista de relacionados e devem começar a partida no banco de reservas são melhores do que alguns dos titulares, né? Especialmente Soteldo e, sem dúvida nenhuma, o Neymar. Esses, portanto, são os jogadores que o técnico Pedro Caixinha vai ter à disposição lá no Rio de Janeiro, com ótimas opções para ele mexer, como vocês viram aí, né? Ótimas opções para ele mexer no segundo tempo, especialmente Soteldo e Neymar. Mas tem David Washington, tem Barreal, tem Gabriel Veron, tem o Luan Pérez, enfim, né? Tem aí jogadores de grande qualidade para mudar o time no segundo tempo. Espero que o Pedro Caixinha faça as melhores escolhas, as melhores substituições na hora certa e que o Santos volte do Rio de Janeiro com uma grande vitória. E agora, antes de encerrarmos esse vídeo, vamos falar do Fluminense, adversário do Santos. Fluminense de Renato Gaúcho, técnico que foi sondado pelo Santos até a semana passada, antes de ele acertar com o Fluminense. O Renato Gaúcho era um dos cotados para assumir o lugar de Pedro Caixinha, caso, né, Pedro Caixinha fosse demitido, o que pode acontecer ainda, especialmente se ele trouxer um resultado negativo do Rio de Janeiro. Então, Renato Gaúcho era um dos técnicos, não era o preferido continua sendo o Dorival Júnior, mas o Renato Gaúcho era um dos técnicos cotados no Santos e chegaram a conversar com ele na semana passada, antes de ele acertar com o Fluminense. Mas vamos lá, como é que vem essa equipe carioca de Renato Gaúcho? Eu vou trazer aqui a equipe provável do Fluminense, que deve ter Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Meio de campo, Martinelli, Hércules e Lima. E aí, se não jogar o Lima, joga o Ganso, mas eu acho que o Paulo Henrique Ganso começa no banco. Na frente, Arias, ótimo atacante, Cano, excelente centroavante, e Canóbis, outro bom jogador, né, que teve uma excelente passagem no Atlético Paranaense e hoje está aí defendendo as cores do Fluminense. É um time forte, um time que vem descansado, a maioria desses jogadores foi poupado da partida contra o San José no meio da semana, estão aí fortes, firmes, é um time que vai dar trabalho para o Santos. Agora, o Santos tem condição de encarar de igual para igual o Fluminense, tem jogadores importantíssimos, tem Neymar e Soteldo. O Santos, para mim, faz frente ao Fluminense. Agora, tudo vai depender, evidentemente, de como o Santos vai jogar, de como esse time evoluiu ao longo da semana, se é que evoluiu. A gente tem que torcer para que o Pedro Caixinha tenha feito seu melhor trabalho e que esse time demonstre alguma evolução em relação aos jogos contra o Vasco e contra o Bahia. É tudo o que queremos. Se evoluir, o Santos tem sim condições de conseguir um bom resultado lá no Rio de Janeiro. E é por isso que a gente vai torcer. Beleza, gente? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal rumo aos 60 mil inscritos. Nos vemos novamente neste domingo, logo depois da partida lá no Rio de Janeiro. Valeu, um grande abraço a todos. Até mais!